Senhor Luiz Lemos Leite, pode fazer a leitura. O senhor já tinha feito a leitura da outra vez, né? Não vi, estava viajando. Ah, o senhor não veio, o senhor estava viajando, é verdade. Pode fazer a leitura. Posso começar? Eu, Luiz Lemos Leite, como convidado para depor perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, com o intento de apurar eventuais práticas ilegais cometidas contra a Fazenda Municipal por prestadores de serviços da cidade de São Paulo, especialmente no que tange a possível sonegação tributária relativa a agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil, leasing, franquia, franchise e de fatorização factoring, arrendamento mercantil, leasing de qualquer bem, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento de registro de contrato e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil, leasing, processo número 8.055/2017. Comprometo-me sob as penas da lei, especialmente nos termos do artigo 342 do Código Penal e do artigo 203 do Código de Processo Penal, a dizer tudo o que sei a respeito da matéria enfocada. São Paulo, 4/4/2019. Obrigado. O senhor José Luiz é advogado? Então o senhor está dispensado de fazer a leitura. Doutor José Luiz. O senhor já não ia fazer mesmo, né? Não ia fazer mesmo, então já senhor já. Senhor Luiz Lemos, agradecer a presença do senhor. O senhor tem alguma apresentação a fazer? Gostaria de apresentar a Vossa Excelência. Ok, fica à vontade. Senhor presidente, Pois não. nobres vereadores presentes, senhor procurador, permita-me, presidente, a título de ilustração, para uma curta conceitual do fomento comercial, factoring, as suas origens históricas e a evolução no Brasil em 37 anos de atividade. Eu comecei minha vida profissional no Rio de Janeiro, no dia 11 de fevereiro de 1951, num órgão chamado SUMOC, Superintendência da Moeda do Crédito, que era uma instituição criada por Getúlio Vargas em 45, como embrião do Banco Central. Era um órgão subordinado diretamente ao ministro da Fazenda e era administrado pelo Banco do Brasil. Eu já era do Banco do Brasil. Fiz minha carreira no banco, fui depois para Brasília, fiquei muitos anos em Brasília, e em 1964, no dia 31 de dezembro de 64, foi sancionada a Lei 45/95 do Banco Central. E a lei determinou que 90 dias depois entraria em operação o Banco Central. E segunda-feira passada, agora, dia 1º de abril, o Banco Central fez 54 anos. Eu gostaria de registrar, como dado da minha vida profissional, a participação exatamente na abertura do começo do Banco Central. No Banco Central existiam várias funções, inclusive na parte de fiscalização, e exatamente da fiscalização descobri que existia um negócio chamado factoring. Um banco aqui de São Paulo, em 1968, resolveu rasurar o balancete que encaminhava para o Banco Central. Naquele tempo não tínhamos os recursos tecnológicos que tínhamos hoje, tudo era na base da datilografia. E esse banco, então, o que fez? Rasurou uma das rubricas do ativo, financiamento de capital de giro, banco de investimento, e colocou factoring. Só que banco de investimento, ninguém sabia o que era factoring no Brasil. Então, a fiscalização nossa, aqui de São Paulo, mandou depois lá para a sede, e coube a mim examinar a matéria. O que aconteceu? Os bancos de investimento foram criados por a 45/95 pelo Banco Central. A 14.728 de julho de 65 organizou todo o sistema do mercado de capitais do Brasil e criou os bancos de investimento. Bancos de investimentos não existiam no Brasil, não tínhamos uma tradição, e realmente o que aconteceu? O banco, para burlar a fiscalização, usou um artifício para não perder o cliente que ele tinha no banco comercial. Então, neste momento, maio de 68, começou essa minha longa trajetória no factoring. O senhor trabalhava no Banco do Brasil? Banco Central. Banco Central. Eu estava no Banco Central. O Banco do Brasil já tinha... Quando o Banco Central começou no dia 1º de abril de 65, né? Fizemos agora, segunda-feira passada, 54 anos. E aí, então, fui prosseguir minha carreira, fui exercendo várias funções e encerrei no Banco Central como aposentado, me aposentei como diretor do banco da área de fiscalização de mercado em agosto de 81.
fui para o Rio de Janeiro e lá, então, no dia 11 de fevereiro de 82, inaugurei, juntamente com 11 companheiros, fundamos a ANFAC. Lançamos formalmente o Factory no Brasil. E a minha responsabilidade como funcionário do Banco Central, ex-diretor, e inaugurando uma atividade inteiramente nova no Brasil, qual era a minha responsabilidade? Revestir todo o sistema de factory dentro da legalidade. E aí foi uma luta muito grande, tivemos que ao longo desses anos, negociar muito junto ao Banco Central, até que, em 88, o Banco Central reconheceu a atividade de fomento comercial como atividade comercial. Nós não somos subordinados, não estamos sob a égide de fiscalização do Banco Central. Nós somos uma atividade comercial. Isso foi objeto de longas discussões e hoje prevalece isso, até junto aos tribunais, junto ao judiciário. Nós temos aí várias decisões nesse sentido. A palavra factory, rapidamente gostaria de colocar para os senhores, tem uma origem, sua etimologia tem origens latinas. Vem do substantivo latino facto, factores, terceira declinação latina, que no Império Romano chamava-se consultor, eram consultores comerciais, agentes comerciais. E aí, com o correr dos séculos, com a queda do Império Romano, veio, então, a colonização inglesa da América, e lá, então, eles usaram, os ingleses usaram na colonização da América a figura do facto para desenvolver a economia da colônia. E, coincidentemente, em 1650, veio a reforma industrial, com o lançamento da indústria têxtil, e especializaram as atividades da colônia América na implantação da indústria têxtil. Então, esses factos, que eram representantes comerciais, passaram a ser, então, conhecidos como cotton factors ou textile factors, exatamente porque vinha da Inglaterra o algodão, eles faziam toda a transformação do produto final, do tecido, e vendiam depois para a Europa. E veio, então, a independência americana, em 1808, então, um facto que era um consultor muito prestigiado em Nova York, ele, então, começou a desenvolver, continuava a desenvolver sua atividade de consultoria e associou aquilo que ele prestava de serviço à compra dos direitos creditórios das vendas mercantis. E aí, então, a partir desse momento, exatamente em 1808, que começou exatamente a atividade factory como factory, que nós traduzimos para o português, veio da expressão latina. Eu, como estudioso da língua, estudei muitos anos, inclusive me formei em letras, além do direito, traduzimos para o português como fomento comercial, que hoje está consagrado em dispositivos legais do Banco Central, do COAF, da Receita Federal, inúmeras leis, inclusive junto ao Judiciário. A expressão, portanto, a expressão fact surgiu para indicar o negócio feito pelo factor. O negócio feito pelo factor chamava-se factory. Existe a palavra fatorização, que, a meu ver, não tem nenhuma razão etimológica, mas não é o caso de discutir isso aqui agora. A expressão fomento comercial nossa, aqui do Brasil, que introduzimos, possui um perfil preciso no direito pátrio, guardando perfeita correspondência com a orientação doutrinária existente no ordenamento jurídico dos países em que o Instituto floresceu. A atividade do facto, historicamente, na maioria dos países onde funciona, obedece a normas do ordenamento jurídico lá vigentes, sem uma lei específica. Hoje, são 67 países no mundo que praticam o factoring, e a grande maioria não existe uma lei específica. São atividades autorreguladas. Eu agradeço bastante a história do senhor. A gente está com um tempo um pouco... Eu vou, então, aqui agora entrar lá. É que essa história toda aí, o que interessa para a gente aqui é saber o seguinte: quem está pagando o imposto direito, quem não está pagando direito, quem não está pagando direito, vai pagar direito. Então, veja bem, nós temos hoje, então, com a Convenção de Ottawa, que estabeleceu como atividade característica do factoring assessoria mercadológica e creditícia, gestão de crédito e seleção de risco, administração de contas a receber e a pagar. Isso, então, fundamentalmente, é a definição da Convenção de Ottawa de 1988, de que o Brasil participou. Então, hoje, nós temos a parte de serviços, que é o fundamento, que nós vimos praticando durante muitos anos, e temos depois a parte da compra dos direitos creditórios, que é a outra parte que não tem
a parte de serviço. Ocorre que as empresas que prestavam esse tipo de serviço a partir de 1908, mais ou menos, passaram a ser totalmente assediadas pelos conselhos regionais de administração. Entendiam os CRAs que, para prestar tais serviços, as empresas de facto deveriam não só estar inscritas nos conselhos profissionais, como também contratar um administrador de empresa responsável pelas atividades desse Luiz Lemos, obrigado, agradeço. O senhor está como presidente da ANFAC há quanto tempo? 37 anos. O senhor tem alguma empresa de facto também atuando no mercado? A minha empresa existe, é uma empresa em Brasília, que realmente hoje está praticamente inativa, que estou sediado aqui em São Paulo, mas cumpro todos os meus deveres, pago a mensalidade, pago tudo que é devido. Naturalmente, ela hoje está inativa. Com relação, então, a essa parte... A empresa do senhor está inativa? A empresa do senhor está inativa? No momento está. Qual que era a empresa? É JL Fomento Comercial, em Brasília. JL Fomento Comercial. Sim, senhor. Uhum. E faz tempo que está inativa, senhor Luiz Lemos? Já tem, talvez, uns 10 anos. E mesmo assim o senhor continua presidente da Associação Nacional das Continuo, naturalmente, eu tenho CPF, pago meus impostos, pago tudo, entendeu? Uhum. Continuo como presidente. Uhum. Ok. A atividade, naturalmente, está aí. Nós temos todo o empenho em colaborar com a prefeitura, temos uma responsabilidade muito grande, e, naturalmente, eu gostaria de dar a palavra aqui ao nosso consultor jurídico para poder complementar alguns outros elementos que são, eu acho que, de importância aqui para essa comissão. Da nossa parte... É que nós não estamos estudando a história do FECT, nós estamos estudando o seguinte, a possível sonegação tributária do exatamente. FECT, né? Realmente tem todo o nosso apoio no que diz respeito Agradeço, a isso. senhor. Nós não somos contra nada disso. Queremos que, como munícipes, queremos colaborar. Entendeu? Senhor, doutor Luiz, o senhor acabou de falar que tem toda a disposição aqui de colaborar, mas os senhores entraram com uma ação junto à FEBRABAN para suspender essa CPI. Sim. Então, nos pareceu que os senhores têm a boa vontade de colaborar com a CPI. Estamos aqui colaborando, vereador. Então, mas qual o motivo, então, do senhor ter entrado, o senhor representando a associação, entrado com essa medida judicial? Nós entendíamos que queríamos deixar bem claro o fato determinado para a instauração da CPI. Uma vez a sonegação tributária. Está no título da CPI, a sonegação tributária. Entendimos assim, naturalmente, submetemos ao judiciário, fomos derrotados e estamos aqui abertos para todo e qualquer esclarecimento que se fizer necessário. O senhor, como o senhor já falou aí, parece ter uma história muito grande no Factory. Se o senhor puder explicar para a gente qual a composição tributária do serviço de Factory? E eu não preciso nem explicar de tudo, só o que interessa para nós aqui, que é o ISS, sim, imposto sobre todo tipo de serviço. Isso, inclusive, faz parte do nosso regulamento das empresas que são filiadas. Então, nós temos lá a parte federal, a estadual não temos, que nós não pagamos ICMS, e na parte municipal temos o ISS, inclusive temos no nosso manual de operação, todas as empresas que se filiam são obrigatoriamente, são necessariamente cumprir aquilo que está lá naquela norma, inclusive o compromisso que ele tem como se filia. Realmente, se houve alguma sonegação, realmente nós não temos condições, vereador, de indicar aqui aos senhores, às vossas excelências. Realmente, se houver alguma apuração, estamos aqui exatamente... Eu não tenho poder de fiscalização, entendeu? Mas temos a obrigação de orientar a nossa empresa associada de cumprir as suas obrigações tributárias, de todas as áreas, federal e, no nosso caso, municipal. Da mesma forma como o senhor falou, questão de orientação, a gente gostaria também de ser orientado pela associação, por isso, dos nossos convites aqui, para que vocês venham nos explicar realmente qual é a composição dentro da atividade comercial dos senhores, do imposto sobre serviços, que é o ISS, para que a gente possa entender e aí sim dar um bom encaminhamento a essa comissão. Estamos aqui exatamente para isso, vereador. Não temos outra
Então, se o senhor ou o doutor também, José Luiz, puder nos explicar Nosso assessor como é que vai explicar. é essa composição. Obrigado. Boa tarde, José Luiz Dias da Silva, assessor jurídico. Vereador Rodrigo Goulart, a atividade de factoring é uma atividade dicotômica. Ela se divide em duas vertentes. Uma é a prestação de serviço, né, que é a base de cálculo para o imposto sobre serviço de qualquer natureza aqui, que compõe o serviço de assessoria e consultoria mercadológica e creditícia, gestão de créditos e seleção de riscos e administração de contas a receber e a pagar. Então, essa é a vertente de serviços da atividade de factoring. Existe uma outra atividade, que é a atividade comercial, que é a compra de direitos creditórios, a compra de crédito, né? Então, essa como atividade comercial, no entendimento da associação e de algumas decisões judiciais que já foram tomadas sob a questão, este vertente, que, na verdade, aí eu não sou o prestador de serviço. Então, quando eu presto assessoria, gestão e administração, o cliente da factoring é que paga por isso. Eu emito uma nota fiscal de serviço, pelos serviços que foram prestados nessas vertentes. Já na outra faceta, quando ele me vende, quem paga sou eu. Na verdade, eu é que estou pagando pelo direito, comprando aquele direito creditório que ele tem. Então, nessa é a vertente comercial. Então, é assim que o factoring vem se desenvolvendo desde 1982, nos 37 anos da nossa entidade, e é mais ou menos nesse sentido que a atividade se posiciona nas questões de incidência tributária. Então, mas qual é a incidência tributária nesse tipo de serviço? A incidência tributária é quando ocorre este serviço de assessoria e consultoria, gestão de créditos e administração de contas a receber e a pagar. O que a gente poderia colocar para os senhores, e até nosso presidente estava avançando, é que a partir de 2010, as empresas prestavam esse serviço, orientavam as empresas clientes como elas deveriam fazer suas vendas, como elas deveriam fazer o seu gerenciamento, porque essa é a função, uma das funções do factoring, orientar o gerenciamento, orientar uma melhor política de venda, justamente mirando a segunda vertente do factoring, que seria a compra dos direitos creditórios. Então, elas se desenvolviam desta forma. O que aconteceu? Por volta de 2012, 2011, os conselhos regionais de administração passaram a assediar todas as empresas de factoring, dizendo que esta era uma atividade privativa de administrador. Ou seja, para que uma empresa de factoring pudesse dar consultoria, gestão de crédito, administração de contas a receber e pagar, ela teria que se inscrever nos conselhos regionais de administração e ainda contratar um administrador responsável para o exercício dessas atividades. Diante disso, o que aconteceu? Grande parte das empresas de factoring que atuavam neste ramo de assessoria, consultoria e tal, se afastaram deste ramo justamente por causa desse assédio do Conselho Regional de Administração. Essa questão foi, inclusive, até o Superior Tribunal de Justiça. Nós temos um embargo de divergência que reuniu a segunda e a terceira turma do Tribunal de Justiça, segunda sessão, que definiu o seguinte: as empresas de factoring que só exercerem atividade comercial, o chamado factoring convencional, que é a compra de direitos creditórios, essas não teriam que estar inscritas no CRA e ter administrador, porque estariam exercendo somente uma vertente comercial. E as empresas que se dispusessem a continuar a prestar esse tipo de serviço, teriam que se inscrever e ter o administrador responsável. Essa posição do CRA e essas posições da jurisprudência brasileira afastaram muitas empresas da prestação de serviço que elas faziam. Mas restou, por decisão judicial, uma parte desses serviços que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não era atribuição dos Conselhos Regionais de Administração, que é a avaliação creditícia. Então, quando uma empresa, cliente de uma empresa de factoring chega com um borderô de títulos de crédito, principalmente duplicados, que é o mercado fonte das empresas de factoring, quando um cliente chega com esse montante, as empresas de factoring fazem uma avaliação desse crédito,
para verificar se há riscos de inadimplência, se são bons pagadores, fazer uma análise creditícia. O Superior Tribunal de Justiça disse, esse serviço vocês podem fazer, este serviço não está sob a égide do Conselho Regional de Administração, e exatamente esse serviço continua sendo prestado pelas empresas de factoring. Elas fazem esse tipo de serviço. Pediria para os dois, para o senhor Luiz Lemos e o senhor também, por gentileza, se atentar à pergunta do vereador. O que o vereador Rodrigo Goulart perguntou ao senhor não respondeu. Responde como é feito o pagamento do ISS. Eu disse, é feito sobre os serviços que são prestados. E, atualmente, os únicos serviços que são prestados pelas empresas de factoring são a análise creditícia. Porque os demais serviços só seriam prestados se elas estivessem filiadas ao CRA. Então, eu acho que só eu e o vereador Ricardo Nunes que não entendemos a resposta do senhor. Qual é a incidência tributária para o município? É o pagamento sobre os serviços de análise creditícia. Quando eu faço... como disse o próprio secretário, o ISS é um imposto por homologação. Então, as empresas, elas prestam serviço de análise creditícia, cobram por esse serviço e emitem a nota fiscal de serviço pagando o imposto sobre esse serviço que efetivamente foi prestado. Onde é que está? Qual que é o imposto? 5%, que as empresas 5% sobre os serviços cobrados. Então, mas o serviço total, qual que é o serviço? Não, onde que a gente encontra a incidência tributária? A incidência é a prestação de serviço. Agora, o serviço é o preço. Né? Em qualquer atividade, o percentual é esse. Eu ofereço para um cliente, olha, eu vou fazer toda a análise creditícia dos seus créditos e eu vou cobrar 0,5%, um exemplo, sobre esse montante. O ad valorem que vocês falam. É o ad valorem. O senhor aceita? Se ele disser, não, 0,5 está muito caro, eu pago 0,3. Eu posso aceitar ou não. Ou eu posso propor, eu vou cobrar por toda essa análise creditícia 1%. O tomador do serviço, que é o que vai receber a análise, diz, olha, eu concordo em pagar 1% sobre montantes pela análise de serviço. Se ele achar que é muito caro, ou se ele não quiser esse tipo de análise, dispensar esse tipo de análise, não haverá serviço. Ok. Senhor José Luiz, então, o senhor está afirmando aqui que o mercado não paga o seu ISS pelo valor do desconto da duplicato do cheque. Não paga. Não paga. Não paga. Vereador Rodrigo, eu sugeria que o senhor perguntasse ao auditor qual que é a posição da Secretaria. Exatamente, Marcelo. Qual é o nosso entendimento? Também a Procuradoria, se quiser falar do nosso entendimento. Bom, no fundo, a pergunta que foi feita é como é calculada a base de cálculo, né? E a gente já teve aqui numa reunião anterior uma apresentação no qual se apresentava uma informação chamada ad valorem. Tá? Na própria fala do senhor Luiz Lemos Leite, ele descreve uma série de prestação de serviços que são colocadas no bojo do serviço de factoring. Eu queria só dizer o seguinte, por exemplo, quando se fala em assessoria e consultoria, a Lei Complementar 116, que foi replicada na nossa lei municipal, ela prevê todos esses serviços que foram descritos e nós entendemos como factoring aquela atividade realmente do desconto de duplicata. Porque todas essas outras atividades, embora você possa ter todo um histórico que envolva o serviço de factoring, para fins tributários, a gente simplesmente olha a natureza da prestação. A gente não pensa em qual é o histórico do que é o factoring. Isso não passa pela análise tributária, certo? Então, o que ocorre? Nós entendemos como factoring aquela situação, por exemplo, de desconto de duplicata. Então, imaginando que eu seja dono de uma empresa, que eu tenha um recebível de R$1 milhão para dezembro de 2019, eu chegue para um dos senhores e diga, preciso de caixa e aceito receber R$800 mil à vista, em troca dessa duplicata. Se um dos senhores me der R$800 mil e assumir a minha duplicata de R$1 milhão para o final do ano, certamente, para a fiscalização tributária, sob o nosso ponto de vista, assim como eu já me manifestei, inclusive, por escrito, a base de cálculo é essa diferença. Eu acho que eu falei 800 mil, né? Então a diferença vai ser R$200 mil, que é a base de cálculo sobre a qual a gente deve aplicar a alíquota. Tá bom? O entendimento da Fazenda, então, é claro que fica aqui para a gente que não sou eu, como o prestador de serviço, que escolho o quanto eu pago de imposto sobre o meu serviço. Sem não é dúvida. isso? Inclusive, deixa eu só terminar.
existem posições jurisprudenciais a favor do que eles apresentaram. Existem. Só que a Fazenda precisa analisar toda e qualquer situação tributária com base no princípio da legalidade. A definição de tributos, espécies, base de cálculo, se submete à reserva legal. Claro. Né? E na medida em que eu não tenho uma norma legal que preveja todas aquelas deduções, que inclusive nem foram os senhores que fizeram a apresentação do tal da ad valorem, eu não tenho normativo que permita aquilo. E não tendo normativo, eu não posso aplicar isso, por exemplo, numa situação de fiscalização. Eu preciso entender esse valor total como base de cálculo. Tá, da mesma forma como também tiveram decisões a favor do que eles nos esclareceram aqui, existem também... Não existem. Não existem. Não existem. Não existem. Procuradoria pode ser... Não, na época eu levantei algumas, a gente pode até verificar isso, se for o caso, depois. Mas o ponto é, eu, como fiscal, antes de me submeter a qualquer tipo de decisão do STJ ou do STF, eu preciso Uma fonte legal. Isso, eu preciso de lei. Então, por isso que, se o senhor me permitir, eu lhe dou a fonte Por legal. favor. Doutor Marcelo, o senhor me corrija, por favor. Pelo seu entendimento, quando a lei complementar que trata de ISS fala que factoring é assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber, a pagar em geral, relacionado às operações de factoring, o seu entendimento que quando ele fala isso, a compra está aqui dentro também. A compra já faz parte do factoring, é isso? O nosso entendimento é que tudo isso que está sendo falado é no contexto do factoring. E aí incluiria a compra. Isso. Se eu não tivesse, por exemplo, se eu tivesse simplesmente não precisa escrever assim, não precisa escrever assim, compra de direitos creditórios. Ela já é subentendida que ela está dentro do serviço. Se o senhor me permitir. Veja bem. É ou não? Não, veja bem. Se eu tiver realmente todas essas atividades contidas no serviço de factoring... Não, é isso exatamente. Perfeitamente. Mas eu não posso, por exemplo... Estamos falando de reserva legal. Né? Então, eu não li aqui compra de direitos creditórios na lei complementar 116. Por isso que eu queria saber a sua opinião, se o senhor acha que ela está aqui dentro. A minha opinião é a seguinte... eu vou dar um exemplo fora do serviço. Desculpa, Marcelo, mas só para deixar claro que não é a opinião do Marcelo, é o entendimento da Prefeitura e da Secretaria da Fazenda. Vereador. Ele está aqui em nome da Secretaria e não em nome dele. Se você me permitir, por isso que eu estava falando, porque deixa só o Marcelo acabar de se colocar, por favor. Eu vou fazer só um paralelo com planos de saúde. Tá? Eu concordo com o senhor, agora eu vou falar em nome do Marcelo um minuto, eu concordo com o senhor que, eventualmente, seria mais justo que os planos de saúde pagassem o ISS, descontando os gastos com hospitais, descontando os gastos com exames, descontando os gastos com médicos. Mas a Secretaria de Fazenda não pode ter outra posição em relação à tributação dos planos de saúde que não seja a cobrança sobre a base de cálculo total, na medida em que eu não tenho uma norma legal que permita essas deduções. E esse mesmo entendimento é o entendimento que nós temos em relação ao factoring. Veja, eu não estou aqui falando com o José Luiz, eu estou simplesmente falando em nome da Secretaria da Fazenda, que na medida em que talvez nós tivéssemos alguma norma permitindo que a base de cálculo fosse outra, alguma norma tributária, tá? Não simplesmente alguma norma do Banco Central, por exemplo, aí sim eu poderia concordar com uma base de cálculo que não fosse o valor total do desconto. Posso falar? José Luiz, assessor jurídico. Exatamente, auditor. A lei complementar de serviços, ela classifica os serviços que são do factoring, assessoria, análise, tudo que está ali no 17.23, que é uma lei tributária do legislador federal que fala sobre serviço. Agora, o legislador federal, quando foi falar de imposto sobre a renda, que aí não é só sobre serviço, é todo o faturamento de uma empresa de factoring. Esse mesmo legislador, que nada fala sobre compra de créditos aqui, ele define factoring como
que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar, vírgula, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviço factoring. Mesmo legislador federal que define tributo aqui, Lei 9.718 de 1998, incluiu, para fins de imposto de renda, a compra de direito creditório resultante de venda, que é a atividade comercial. E esse mesmo legislador federal, quando foi falar de serviço, repetiu toda a parte de serviço e suprimiu a atividade comercial, que é compra de direitos creditórios. Então, na reserva legal... Posso discordar? Claro. O que ocorre? Porque agora eu tenho duas leis, uma não, que fala compra e outra que não fala. Né? Só que em uma dessas leis, você tem a União por trás. E na outra... Não, mas o legislador é o mesmo federal, né? Não terminei. Em uma dessas leis, você tem a União por trás, e na outra, você tem a República Federativa do Brasil. Uma dessas leis, ela é uma lei ordinária da União, referente ao imposto da sua competência. Na outra lei, nós temos o legislador. Você pode até falar que é o mesmo Congresso Nacional, mas é o Congresso Nacional legislando em nome da República Federativa do Brasil, uma norma de natureza complementar, que tem que ser aprovada por maioria total, me fugiu a palavra aqui, mas, enfim, maioria absoluta, e que foi aprovada como uma lei nacional, uma lei complementar. Então, que não fala de compra. Não, ainda que eu entenda o seu argumento, e inclusive te parabenize na condição de advogado por lançar mão desse tipo de argumento, veja bem, eu não tenho o mesmo legislador. Em um ponto eu tenho um legislador em nome da União, em outro ponto eu tenho um legislador em nome da República Federativa do Brasil, traçando, inclusive, normas gerais em relação ao ISS. Na primeira norma, nós temos normas específicas em relação ao imposto de renda, e na outra norma nós temos uma lei geral em matéria de ISS. Essa é a diferença. Auditor, na verdade, como o senhor falou, eu gostaria de uma norma legal que falasse, porque o que se partiu aqui, eu acompanhei algumas discussões que foram feitas sobre factoring aqui, é que se partiu do pressuposto que essa chamada compra seriam serviços de factoring, né? Isso não está escrito na Lei Complementar 116. Ela fala de várias modalidades de serviço, mas não fala nada sobre compra, né? Enquanto que a legislação do imposto de renda, que também é uma legislação tributária, ela não precisaria falar compra se a compra já estivesse integrada ao serviço de factoring. Então, nós temos uma lei que suprime a atividade de compra e outra lei que afirma a existência. Então, eu até entendo a sua posição, mas aí o senhor estaria, assim, na minha modesta argumentação, o senhor estaria pressupondo que, naquela leitura que a gente viu aqui, o 1723, onde não está escrito compra, a compra também faria parte da base de cálculo. Embora, como eu coloco, né, quando eu compro, quando eu pago, né, o recebedor, aquele que vai receber e que, em tese, teria que pagar o ISS, não sou eu. Quando eu presto uma assessoria, não sou eu. Eu pago para o cliente. Um cliente vem com uma... um cliente vem... Quando você fala eu a empresa de factoring. Não, eu sou o comprador. Onde é que está o serviço? Eu sou o comprador. Você é o financiador. Não, eu sou o comprador, eu não sou... Quem financia são as instituições financeiras. A minha atividade, inclusive, é comercial, definida aí, a própria... Veja bem, o que foi definido pelo Banco Central é outra questão. É que a atividade é comercial. Perfeito. Não existe lei... Mas isso é outra questão. Aqui a nossa posição é a seguinte, que você está vendendo um serviço de disponibilização de caixa. Isso é um serviço, isso não é outra coisa, sob o ponto de vista eu não estou da vendendo. Fazenda Municipal. Por isso que falamos assim, né? A Fazenda Federal entende isso como compra, o Poder Judiciário entende isso como compra, e isso ocorre, doutor Marcelo, desde 1982. Nós tivemos, inclusive, aqui uma empresa, acho que chamada Trend Bank,
que foi auditada, fiscalizada, e ela não foi, em momento algum, fiscalizada por não ter recolhido o ISS no fator de compra. Ela foi fiscalizada porque ela tinha questões de reembolsos que ela não pagou o ISS, né? Não existe uma decisão judicial que diga que o ISS... Não existe nenhum, né? O senhor pode ir ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Se o senhor colocar ISS, a atividade existe há 37 anos. Se o senhor colocar ISS Factoring no Tribunal de Justiça de São Paulo, o senhor vai ter um único julgado que diz assim: ISS sob factoring, compra e cessão de créditos, inexistência de prestação de serviço, ausência de fato gerador de incidência do imposto. A atividade de compra e cessão de créditos desempenhada por empresa dedicada à futurização não constitui prestação de serviço e, portanto, a receita daí advinda não pode ser tributada pelo ISS. Eu suponho que, se a Prefeitura de São Paulo tributasse o fator nesses últimos 37 anos, como o senhor está dizendo que é o correto, nós teríamos inúmeras discussões judiciais, teríamos milhares de julgados, dizendo pode, não pode, é ou não é. Mas se o senhor fizer uma pesquisa em São Paulo, no Estado de São Paulo, no STJ, o senhor não vai encontrar uma decisão judicial que valide a base de cálculo que o senhor está dizendo que é a base de cálculo que, se a Prefeitura aplicou, entende, nunca aplicou no município de São Paulo. Foi solicitada uma série de fiscalizações aqui. Eu gostaria também, seria do nosso interesse, quantos autos de infração a Prefeitura de São Paulo aplicou às empresas de factoring por não recolher sobre tributo. Me permita, sobre o fator, me permita desafiá-lo, mas eu acho que, se foram muitos, isso teria sido judicializado nos últimos 37 anos e o senhor teria várias jurisprudências para me contra-argumentar, né, e eu teria outras. Né? Mas, no momento, o único que tem jurisprudência aqui sou eu, né, a atividade de factoring. O único que tem uma lei que diz que serviço não é compra, sou eu, que está a 116, e o único que tem uma lei que fala que compra faz parte das atividades de factoring, mas não se confunde com o serviço, também sou eu, que tenho a lei aqui, 9.718. Além de ter aqui o que o Superior Tribunal de Justiça tem pacificado de que a atividade de factoring é comercial e que os serviços estão fora disso aí. Mas eu ficaria extremamente feliz de ter, além da sua opinião, algum outro fundamento. Porque essa não é a minha opinião, eu não estou dando a minha opinião. Até poderia concordar com o senhor, mas eu estou aqui balizado nas leis. Se o senhor me apresentar uma jurisprudência, uma lei e alguma coisa, aí a gente poderia evoluir, né? Só rapidamente complementar. Seu Luiz Lemos, pode falar, seu Luiz Lemos. Luiz Lemos Leite, desculpe. Eu só queria complementar rapidamente o doutor Zanetti falou, são receitas inconfundivelmente diferenciadas. Por exemplo, doutor Marcelo, quando uma empresa nova, como a empresa de factoring presta o serviço, ela é credora. Ela está recebendo uma remuneração pelo serviço prestado. Por isso é dicotômico. A segunda parte, a compra, que é uma atividade comercial, nós compramos efetivamente, nós não descontamos títulos. Então, é uma compra efetiva. Aquele título de crédito é um bem imóvel que nós estamos adquirindo, inclusive pelo próprio Código de Direito, pelo próprio Código Comercial. No caso da compra, nós somos devedores, porque de um valor a pagar decorrente da compra de bens móveis representados por título de crédito, objeto da operação de factoring, realizado com suas empresas de crédito. São duas coisas são receitas diferentes. Entendeu? Eu estou dizendo, isso aqui, me desculpe, a gente não está... Estamos aqui numa discussão de alto nível, acadêmica. Isso nós temos preconizado ao longo desses anos todos, naturalmente, com a preocupação sempre de fundamentado em lei. O academicismo da nossa discussão vai vai se manter até o final. Mas a última observação que eu vou fazer, sem fugir também do academicismo, que é muito importante, é o seguinte: o ISS ele não depende do nome do serviço que se presta e não depende da conta contábil a qual ele se encaixa. Tá? O ISS, a gente enxerga ele de acordo com qual é a facilidade que é entregue. E não adianta, por mais que eu entenda o ponto de vista dos senhores, na medida em que me dizem que a compra de um crédito é semelhante à compra de um carro, por exemplo,
Que, no fundo, é isso. aí. Para os mais simples, é assim que, se eu tivesse que ensinar para o meu sobrinho de 4 anos, para explicar o que está sendo discutido, é isso. Eu diria que os senhores estão me dizendo que a compra de um crédito é a mesma coisa que comprar um carro, por exemplo. Sim. Nós, da Fazenda, entendemos o seguinte, que eu vou fazer um paralelo com o serviço de leasing, em que o STF bateu o martelo dizendo assim, olha, o leasing incide o ISS em leasing, e aí a hora que você vai ler a decisão, você entende que ele está dizendo que incide o ISS no leasing financeiro, no leaseback, mas que não incide no leasing operacional. O que é que tem por trás disso? O que tem por trás disso é que o leasing operacional, meus caros, é um aluguel. E é por isso que não incide. E não tem que incidir mesmo. Até porque já está muito claro e pacificado que não incide ISS sobre locação de bens móveis. Perfeito, e a gente respeita isso. Só que na medida em que o STF diz, olha, incide sobre aquelas modalidades de leasing que configuram alguma forma de financiamento, e por que incide? Se fundamenta no fato de que isso é um oferecimento no fundo, de uma antecipação daquilo que você não pode ter, ou da permissão que você tenha acesso a um bem de acordo com as suas receitas futuras, eu não consigo fundamentar aqui dentro da Secretaria de Fazenda a não cobrança de ISS sobre os serviços de factoring, porque, no fundo, a natureza dele não difere em nada disso que eu acabei de repetir. E aí eu lanço mão da resposta de um dos diretores do Itaú, que esteve aqui na última reunião, em que, se não me engano, foi o vereador Rinaldi que perguntou para ele a respeito das dívidas e por que se mantêm as dívidas. Ele respondeu o seguinte, olha, é porque nós vamos levar essa discussão à frente para compreender, ao final das contas, o que é que vai ser decidido. É porque, no fundo, nós não concordamos. Então, a mesma coisa cabe aqui. Mantenho total respeito, inclusive, em termos acadêmicos, pela fala dos senhores, mas a Secretaria de Fazenda discorda nesse ponto. Tá bom? Ok. Eu queria aproveitar, e o doutor José Luiz e o Luiz Lemos comentaram sobre alguns julgados do tema aqui agora posto. Queria solicitar, vocês podem nos enviar esses julgados? Claro. O senhor pode falar no José Luiz, assessor jurídico. Claro, vereador. O senhor vai enviar os julgados para nós? Enviarei os julgados para o senhor. Aliás, trouxe então, a lei, tá? Porque eu, até numa discussão interessante, doutor Marcelo, se essa por isso que eu questiono, eu acho o seguinte, essa nunca foi a posição nem da Prefeitura da município de São Paulo, nem das prefeituras da maioria dos municípios do Brasil. Nós estamos falando de uma atividade que nasceu em 1982, vereador. Se essa atividade, nesses últimos 37 anos, tivesse um entendimento que fosse dela, pessoal, compra não é serviço, e a prefeitura tivesse o entendimento que o doutor Marcelo teve, não, mas compra é serviço, nesses 37 anos, nós teríamos o quê? Uma infinidade de discussões judiciais. O franchising teve aqui... Em nenhum momento eu falei que compra é serviço. Em nenhum momento eu falei que compra é serviço. Não, o senhor não falou que é compra. Que compra seria, vamos usar, que compra seria a base de cálculo para o ISS. Ela não é serviço, mas faria parte. Não, a compra faz ou não faz? Agora o senhor que me deixou em dúvida. A compra faz parte ou não do ISS? É o delta. O diferencial da compra. Okay. O diferencial da compra, vereador, só existe se houver compra. Então, e se não houver compra, não tem diferencial. Então, a compra, gerando um diferencial, seria a base de cálculo do ISS. A atividade existe há 37 anos. O entendimento de que esse diferencial não gera ISS, é o entendimento da associação de todos os empresários de facto nesses últimos 37 anos. Portanto, se isso fosse tão claro e a prefeitura tivesse essa posição que o senhor tem, durante esses 37 anos, nós já teríamos uma decisão judicial, se sim ou não. Só que isso não existiu. Não existiu por quê? Porque a prefeitura nunca entendeu isso, pelo menos a prefeitura do município nunca entendeu. E não entendeu porque, se tivesse entendido, teria autuado o Trend Bank, que não recolheu nenhum ISS sobre serviço, e vocês foram lá e fiscalizaram. Então, nunca houve esse entendimento. Pode me falar de novo quem é assim?
Trend Bank? Trend Bank, ele esteve aqui depois, foi autuado, era um dos maiores devedores da Prefeitura de São Paulo. Então, se esse é seu entendimento pessoal, nunca foi da Prefeitura do município de São Paulo. O senhor conhece a Trend Bank? Conheço, eu conheço que ele acompanhou aqui, ele esteve aqui, eu acompanhei e tive a oportunidade de perguntar. Eles nunca pagaram o ISS? Sobre o diferencial, não. Então você já tem uma operação fiscal para fazer. Não, aí o senhor tem... não só ele, vereador, não só ele, como nenhuma das empresas de factoring nos últimos 37 anos fizeram isso. E aí, se o senhor me disser que nunca houve uma operação fiscal sobre isso, acho que aí a CPI tem que cuidar, talvez, né, com todo o respeito, se alguém falhou, então, se existe realmente esse entendimento da Prefeitura, não existe uma execução fiscal cobrando isso, não existe uma decisão judicial dizendo que a Prefeitura está certa ou não. O que a gente parte do pressuposto é que, embora o senhor tenha esse entendimento, a Prefeitura do município de São Paulo nunca o aplicou. Doutor José Luiz, eu não posso fornecer porque eu estou com documentos sigilosos, mas toda essa lista aqui, todos esses, de longe o senhor não vai ver quem é, né? Não. Todos esses nomes aqui, todos eles têm autuação fiscal por parte da Secretaria da Fazenda do município. São empresas... E seria interessante o senhor verificar... E eu já vi que que a JL Fomento não está aqui. Porque, inclusive, está em Brasília. Mas, vereador, o interessante que a Prefeitura do município de São Paulo fiscaliza as empresas de factoring e cobra o ISS, isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, ela o faz sob a vertente de serviços, aquele chamado ad valorem. Né? Agora, eu até, sem violação, mas como uma sugestão, o senhor solicite aí, se em todas essas autuações que o senhor tem aí, alguma foi feita pelo não recolhimento sob o diferencial de fator. E aí, se o senhor, depois que o senhor tiver essa resposta, o senhor terá condições de indagar a Prefeitura do município de São Paulo, por que ela fez todos esses procedimentos fiscais e não autuou sobre o diferencial, porque essa autuação não ocorre no Brasil inteiro, não ocorre há 37 anos, e as poucas tentativas das prefeituras, não do município de São Paulo, que é um município inteligente, sabia que iria perder, que iria ter que pagar honorários advocatícios para os advogados dos contribuintes. Então, durante esses 37 anos, a Prefeitura de São Paulo não se aventurou a isso, mas as poucas que se aventuraram foram até o Superior Tribunal de Justiça e perderam, né? Porque compra não é serviço e o diferencial não tem serviço. Né? Mas... José Luiz, então, o senhor está nos afirmando, o senhor está falando como associação, de que nenhum desses autos de inflação aqui foi sobre o recolhimento sobre o diferencial de fator. Não posso afirmar, porque não sei. Sugerir a Vossa Excelência que faça essa verificação. E aí seria interessante. E aí gostaria muito de, posteriormente, se o senhor depois puder nos dar um retorno, fala, verificamos todos esses autos e eles foram realmente sobre os diferenciais ou se foram só sobre o não recolhimento do que nós chamamos de ad valorem de prestação de serviço. Está vendo como é bom vocês virem? Vocês me atrapalharam 7 meses de trabalho parando na justiça o processo. Está vendo, senhor Luiz Lemos? De repente, pode ser que vocês tenham razão. Aquilo que o senhor José Luiz falou, de repente, a CPI pode indagar da Fazenda por que não fez, se a legislação assim o faz. É questão de ver. Uma coisa o senhor pode ter certeza, nós vamos ser aqui altamente imparciais, isentos com relação àquilo que é o certo no interesse do município. Então, o senhor está se comprometendo aqui a nos entregar até quando? São esses documentos? Vai entregar agora? Então, a Secretaria faça o recolhimento dos documentos. Só Estão marcados aqui. Porque dessa conversa aqui, eu estou vendo que a gente vai ter bastante trabalho, porque agora eu vou consultar a Procuradoria com relação a esses documentos, consultar a Fazenda com relação à vossa afirmação. E nós não teremos, se for verificado que lhe assiste razão, nós não teremos problema nenhum de, no relatório, colocar isso. Inclusive, nós trazemos ao senhor uma amostra, nossa associação, nós temos 570 associados, né? 555 associados no Brasil inteiro. Nossa associação é nacional, no município de São Paulo. 170. Desculpe. São Paulo, nós temos, na capital, na cidade, 127 filiados. Então, faltou aqui. 127 filiados, presidente. Perdão, eu falei 170, é 127. Tinha um e tinha um 7, é 127, é verdade. No estado, nas cidades de São Paulo, temos cerca de 130.
E no Brasil, 300 associados. Tá. Dá 500 e pouco. Eu aproveitar a cooperação que você está nos dando, o senhor me deu a lista dos associados, de forma voluntária, de 127 associados na cidade de São Paulo. Consta o nome e que eles estão sediados na capital. Não tem o CNPJ. O senhor poderia contribuir com a CPI, me fornecendo a lista com o CNPJ das empresas? Sim, sim. Perdão. O senhor pode fazer isso? Ok. Então, só para a gente caminhar, vocês me entregam até quando a nova lista com o CNPJ? Pode ser por e-mail, para poder ser mais ágil. Inclusive, A secretaria vai passar o e-mail para vocês. como nós tínhamos os autos da CPI inicial, a grande parte dessas empresas também estão na relação que o COAF encaminhou para cá, mas não há problema. O senhor teve acesso a... Sim, Mas o senhor não pediu vista do meu processo? Nós tivemos a associação teve vista, a associação não teve vista, mas do sindicato que é nosso filiado aqui, o sindicato das empresas de fomento de São Paulo, teve vista do processo. Sinfac. Teve vista do processo? Sinfac teve vista do processo? Não tem problema ter vista, mas se o senhor quiser vista, eu dou agora. Mas Não. Eu não tenho conhecimento de que o Sinfac fez. Hã? Sinfac. Porque eu até vou falar para o senhor, essa semana eu só atendi deferimento para poder ter cópia de processo. Só tá... Mas só voltando só ao... para checar, voltando. Até checar, nós vamos fazer também a juntada do nosso contrato, que não são todas as empresas que utilizam isso aí, mas o nosso contrato de fomento é um paradigma, né, foi criado pela ANFAC, e nesse contrato nós temos ali, qual o objeto do contrato? Cláusula 3ª, o presente contrato tem por objeto a aquisição à vista, total ou parcial, pelo fomentador adquirente, de direitos creditórios de titularidade do fomentado alienante. E aí, na cláusula 4ª, tem, para a aquisição dos direitos creditórios, o fomentador adquirente, no caso as empresas de factoring, procederá à seleção e avaliação de clientes, devedores ou fornecedores, e que consiste em coligir informações comerciais sobre o perfil creditício de clientes, de sacados devedores e de fornecedores, objetivando a redução de ocorrência de riscos de inadimplência. Exatamente o que está, serviços que estão previstos no 1723 do ISS. Aí diz, as partes estabelecem que a remuneração para esse serviço, previsto na cláusula 4ª, dar-se-á mediante uma comissão ad valorem, com percentual livremente pactuado, incidente sobre o valor de face dos direitos creditórios adquiridos, ou, se for interesse do tomador do serviço, por um valor livremente pactuado entre fomentado alienante e fomentado adquirente, emitindo-se, para tanto, o devido documento fiscal. Né? Então, essa é a orientação dos nossos contratos, esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e da própria legislação que a gente indica para os nossos associados. Ok, então, até o Sinfac teve vista 14 de junho, mas o documento do COAF não era sigiloso? Não estava com sigilo fiscal, o documento do COAF? O senhor está me dizendo que o senhor teve acesso ao documento que o COAF nos enviou? Nas cópias que a CPI forneceu ao sindicato, tinha a relação dos documentos do COAF. Toda a relação de... Fala no microfone, senhor Zalis. Na vista que nós tivemos, quando a gente fala, a ANFAC ela tem um sistema brasileiro de fomento comercial, entre os quais o Sinfac é um dos nossos parceiros. Né? Então, como o Sinfac já havia prestado depoimento, nós precisávamos de alguns documentos para ingressar com o mandado de segurança, ele teve vista do processo e, entre os documentos, estava a relação que o COAF mandou de todas as empresas de factoring do Brasil, não sei se de São Paulo, do Brasil. Por isso que eu até disse que essa lista nossa coincide com a lista do COAF, mas poderemos dar o CNPJ sem problema nenhum. Agora, se era sigiloso, talvez aí houve uma falha interna aqui. Ok. Então, até por conta da vossa sugestão, eu apresento um requerimento, secretaria, apresento um requerimento para que a Secretaria da Fazenda nos informe quais são os processos que tiveram autuação por conta do recolhimento sobre a diferença de fator. Aí a Secretaria da Fazenda nos envia quais são as autuações que foram ocasionadas por conta, né, do recolhimento sobre a diferença de fator.
Aí a gente juntou o processo e depois vocês podem pedir vista e ter acesso. Ok? Uma pergunta importante. A associação, ela faz algum curso, alguma orientação para os seus associados com relação ao tipo de recolhimento que os associados devem fazer? José Luiz, assessor jurídico. A associação, ela tem um curso de agente de fomento comercial, que é um curso que existe desde 1982, né? O doutor está com... Desde 82, estamos com 184 cursos realizados para os nossos associados. E a orientação, inclusive está em contrato, é essa, de que o ISS incide sobre os serviços prestados, não incide sobre a compra. Esse é o posicionamento, não da associação, é o posicionamento que nós transmitimos, que é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Que o recolhimento tem que ser só sobre a parcela de serviços, uma vez que a atividade é dicotômica. Okay. Então, a associação dá essa orientação. Então, o senhor Luiz Lemos Leite e o senhor José Luiz da Silva estão afirmando que a ANFAC ela presta serviço aos seus associados, orientando e instruindo através de cursos de que eles devem pagar os seus tributos sobre a análise creditícia do serviço prestado. E orienta a não pagar o ISS sobre o recolhimento. Ela não orienta a não de diferença pagar. Do fator. Ela não orienta a não pagar. Ela entende que o fator de compra é uma atividade comercial onde eu estou comprando e que sobre essa receita não existe ISS. Né? Okay. Que o serviço nós entendemos e é assim que nós nos posicionamos e orientamos os associados orientamos, assim. né? E mudaremos a nossa orientação. E mudaremos nossa orientação tão logo existe uma lei que diga o contrário, né? Que não existe, e tão logo, se essa lei existir, for submetida ao crivo do intérprete legal, que é o Poder Judiciário, e ele diga que o nosso entendimento está incorreto. Por enquanto, como eu estou deixando para o senhor, o nosso entendimento é o mesmo, e aí, se o senhor fizer essa mesma pergunta ao ministro Luiz Fux, ao ministro Napoleão Maia, do STJ, eles dariam a mesma resposta que eu e o doutor Luiz estamos dando, de que não incide isso aí. Né? Se os senhores o chamarem a prestar, o ministro Luiz Fux, o ministro Teori Zavascki também tinha esse mesmo, ministra Denise Arruda, o desembargador... Perdão aqui. Ok, eu estou com o horário bastante... o desembargador Oswaldo Palotti. Então, nós temos o mesmo entendimento dessas pessoas. Em síntese, o senhor Luiz Lemos Leite, o senhor José Luiz da Silva, orienta os seus associados a fazer o recolhimento dos seus impostos através do serviço prestado de análise creditícia, certo? E certo. Que o entendimento, a orientação aos associados é de não recolher sobre a diferença do fator. Perfeito? Exato. Perfeito, presidente. Ok, vereador Rodrigo. Só para informação, que a Secretaria nos informa aqui que nenhum dos documentos que vieram do COAF vieram sob sigilo. Então, só para ficar Importante. Constar aqui a informação. Na 2S. Ok. Com relação ao fato da minha parte, está ok, vereador Rinaldi? Podemos passar para o próximo? Vereador Rodrigo? Vereador Rodrigo será o relator da área de factory. Vocês têm que convencê-lo. Então, a ANFAC fez as alegações com relação à sua forma de entendimento do pagamento do tributo, que destoa do que a Secretaria da Fazenda faz. Eles informaram que tem aqui, inclusive, alguns julgados. Nós estamos pedindo os julgados, vai entregar agora. Se o senhor puder falar ao microfone, só para ele poder ter nota gráfica do qual é o documento que o senhor está nos entregando. José Luiz, assessor jurídico da ANFAC, estou entregando o julgado do Tribunal de Justiça aqui, da apelação 016-2683, da comarca de São Carlos, da Prefeitura de São Carlos contra a Nebraska Factory. Estou entregando a Lei 9.718, de 27 de novembro de 98, que, ao definir o factoring, inclui também a questão da compra, né, por se tratar de imposto sobre a renda e não sobre serviço apenas. O embargo de divergência do ministro Napoleão Maia Filho, né, que decidiu as questões do CRA, que eu disse Napoleão Nunes Maia Filho. Napoleão Nunes Maia Filho, que decidiu a questão sobre o CRA, o contrato, o modelo de contrato da ANFAC, né, e a
decisão, porque como foi embargo de divergência, havia uma certa divergência no CRA, não sob a base de cálculo do ISS, no STJ, não sob a base do ISS, mas sobre se o factoring deveria ou não estar no CRA, e o acórdão que foi o condutor aí do embargo de divergência do ministro Luiz Fux, que também... Acordo do STF. Não, quando o ministro estava ainda no STJ. Então, são esses documentos que nós estamos entregando e, se verificarmos qualquer outro julgado, até o contrário, doutor Marcelo, será um prazer eu receber, porque, por enquanto, no nosso levantamento só encontramos poucos e a favor do FECT. Eu agradeço. Pediria que a secretaria juntasse ao processo e, de imediato, tire cópia e envie à Procuradoria nas mãos do nosso ministro, doutor Rafael Felga Leão. Ou é Leão Felga? Leão Câmara Felga. Mais alguma observação a fazerem? Doutor Luiz Lemos, doutor José Luiz. Luiz Lemos Leite, presidente da FAC, só nos resta enaltecer o trabalho da comissão e estamos aqui para colaborar. Nosso empenho é esse. Inclusive, a orientação que nós damos é sempre preconizando a legalidade. Muito bem. José Luiz, agradecer a amabilidade de todos, o debate acadêmico muito interessante, traçado com o doutor Marcelo, e enaltecer a frase do senhor presidente aqui, no sentido de que está com uma posição imparcial e que poderá, ao final, inclusive, talvez reconhecer que válidos seriam os nossos argumentos. Isso nos deixa, como associação, extremamente reconfortados e contem com todo o nosso apoio na conclusão desses trabalhos com o maior êxito. Muito obrigado, uma boa tarde aos senhores. Muito obrigado. Se caso Vossas Excelências quiserem continuar aqui para nos acompanhar no trabalho, fiquem à vontade, caso contrário, estão liberados. Muito obrigado, muito obrigado. Próximo.